Essa é a palavra que tu tens para o nosso coração hoje. E é assim que nós vamos te responder agora e no final da mensagem. Ó Deus, nós estamos aqui só para te dizer que a nossa esperança está em ti. E que essa palavra aqueça o nosso coração e transforme a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Que alegria estar aqui. Que alegria. Como disse Mário, eu fico com o coração apertado por quem está em pé, mas deixa eu dar logo uma notícia para vocês. Eu já me reuni com Cíndia, com Zé, com Aninha, com Diógenes, e a gente já está começando a sonhar a ampliação. Vocês sonhem com a gente e orem, para Deus dar criatividade para esse povo que trabalha, não só na parte de projeto, de estrutura, tudo, e Deus nos dê condições de um dia começar esse projeto, para eu não ficar vendo todas essas pessoas sentadas, ou em pé, quando deveriam estar sentadas. Hoje é dia das mães, hoje é um domingo mais lindo, mais doce, mas também difícil para algumas pessoas. Eu passei amanhã, cheguei aqui cedinho e tenho orado desde as 8 horas com a turma da intercessão. A gente tem orado muito, porque o ano passado eu estava pregando aqui sobre Deus ser mãe, e tem um poeminha que eu usei que diz que o filho preferido, quem tem mais de um filho sabe qual é o filho preferido. O filho preferido é aquele que está precisando, é aquele que precisa mais. E num domingo o coração pastoral ora e se preocupa com aqueles de vocês que não têm mãe, mas morrem de saudade, ou que perderam a mãe agora, ou aquelas que querem ser mãe e não conseguem, ou aquela mãe que está com o coração apertado porque está longe do filho. Então, o coração da gente está com aquelas pessoas num domingo como hoje, tão doce, tão lindo, mas que também sofrem nesse domingo das mães, não é? Eu queria pedir rapidamente para que todas as mães fiquem em pé, só para a gente olhar para a carinha de vocês, e todos os filhos e todos os pais. Que tal uma calorosa salva de palmas para essas mães? É muita mãe linda. Amém. Agora, fiquem em pé as que são mães e avós. As outras podem sentar, mas quem é avó, fique em pé ainda. Quem é mãe e avó. Agora, eu li uma frase que eu gostei demais, e eu gostei duplamente, você vai saber por quê. Porque a avó é muito... A avó é bom demais. A avó é mãe com leite condensado. Parabéns para vocês, vovôs, coisa mais linda. Podem sentar. Graças a Deus. Graças a Deus. Faz tempo que a gente não faz 2 leituras num sermão, num domingo, mas hoje a gente fez questão de fazer 2 leituras, uma do Antigo e outra do Novo Testamento, porque eu quero falar rapidamente, não sei se vai ser rapidamente, mas eu quero falar sobre 3 mães, 2 do Antigo e uma do Novo Testamento. As 2 do Antigo Testamento, dessa história de Salomão, essa história me encantou desde criança. Literalmente criança, a minha mãe me deu uma coleção das belas histórias da Bíblia, com todas as grandes histórias dos reis de Davi e de Sansão, e tinha essa história de Salomão. Obviamente eu era criança e quem adaptou as histórias, adaptou que eram 2 prostitutas, botaram assim 2 mulheres, procuraram Salomão, e eu me lembro dessa sabedoria, de conhecer a sabedoria de Salomão ilustrada por essa história, de 2 mulheres que moravam num lugar, elas eram prostitutas, estavam grávidas, e tinham parido perto, e aí uma rola por cima da criança e mata a criança, e de madrugada troca o filho com a outra mulher, e aí quando a outra acordou e viu que aquele filho não era dela, começou uma disputa, e elas chegam até Salomão, e Salomão, com uma sabedoria absurda, nunca antes vista naquele tempo, Salomão então manda cortar a criança em 2 partes, para dar metade a cada mãe. E a que era mãe verdadeira, na hora, disse: de jeito nenhum, dê essa criança para outra, eu quero o filho vivo, ainda que não fique comigo. E aí Salomão descobre quem é que tem esse coração materno verdadeiro, então manda dar o filho para a mãe verdadeira. Essa história é a coisa mais linda do mundo. Mas antes que a gente continue, tem um detalhe que eu queria registrar para vocês, que eu acho que cabe uma reflexão.
que é o que é que duas prostitutas estavam fazendo na presença do rei. Porque desde Moisés, muitos anos antes, que não era assim. Moisés foi o líder que tirou o povo que era escravo e foi para o deserto. E a Bíblia diz que ele ficou cansado de julgar o povo. Ele não aguentava julgar todas as questões. E aí o seu sogro deu a ele um conselho sábio e disse, olha, divida aí, bote outros juízes, gente para cuidar disso. Você não tem tempo de cuidar disso e das questões estratégicas do povo. Moisés fez isso. E daí Josué continuou fazendo isso, e aí todos os juízes e Samuel continuou fazendo isso, e aí chega o rei Saul, que foi o primeiro rei, e continuou, e Davi também. Salomão é o ápice do império, é quando o reinado estava maior, onde tinha mais riqueza, onde tinha mais terra. Salomão era rei num período de glória de Israel. E como é que você imagina que esse rei vai se envolver com uma questão de duas mulheres discutindo por um filho? Haviam questões muito mais importantes para ele cuidar do que essas. E ainda mais quando a gente sabe que se tratavam de duas prostitutas. Então não faz nenhum sentido que essas mulheres estivessem na presença de Salomão. Mas a verdade é que mãe é assim. Mãe não mede esforços, se conecta com quem for, luta com quem for, conversa com quem tiver que conversar, se for para tratar de questões importantes do seu filho. E o que deve ter acontecido, a Bíblia não fala, é que essas mães foram falar com o juiz, foram falar com o outro, recorreram e foram até Salomão, que era o STF da época. A diferença é que Salomão era um STF bom e sábio, né? Mas eles chegaram lá no mais difícil de chegar, que era o rei. Já imaginou o que essa mulher teve que sofrer, teve que passar, para quantas pessoas ela teve que contar essa história e teve que lutar para chegar lá em Salomão? Louve a Deus se você teve uma mãe ou se você é uma mãe assim, que não mede esforços e que vai falar e brigar com quem for para ter a justiça. Mas aí chega a hora do teste final. Salomão queria saber, essa mãe, a primeira, lutava pela sua vontade, ela lutava pelo seu interesse, ela queria ser mãe, ela queria ter um filho. A outra mãe não lutava pelo seu interesse, lutava pelo interesse do seu filho. O teste era sobre quem estava disposta a se sacrificar em favor do filho. Anote isso que é importante. Quem é mãe sabe que uma vez mãe não vive mais para si, vive para o filho, e nisso tem renúncia, tem sacrifício, e aquela verdadeira mãe foi revelada. Eu amo essa história dessas duas mães. Guarde essa história no seu coração, porque agora eu vou contar a história da terceira mãe. Essa mãe do Novo Testamento. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Maria. Eu não gosto de deixar passar um ano sem pregar sobre Maria, e se possível no Dia das Mães ou no Dia das Mulheres em março, porque ela é a mais bem-aventurada de todas as mulheres e de todas as mães. Nem todo mundo, é importante a gente trazer isso para o púlpito, porque nem todo mundo que chega na nossa igreja, especialmente os mais recentes, não compreendem bem o fato de a gente não rezar a Ave Maria, de não termos imagens de Maria. E de fato a gente não reza, a gente não tem imagens de Maria, porque nós cremos que Jesus Cristo, o Filho dela, é o único mediador entre nós e Deus. Mas nós a honramos e honramos muito. E queremos honrar Maria mais do que com palavras repetidas ou mais do que canções que a gente pudesse cantar. Porque tem gente que canta sobre Maria, reza para Maria, faz promessa, tem imagens, mas não a honra de verdade. Eu fico me lembrando do que Deus disse ao seu povo. Deus uma vez disse através do profeta para o seu povo: vocês me honram com os lábios, mas não me honram com o coração. E eu fico pensando que Maria poderia dizer a mesma coisa, de tanta gente devota, tanta gente que honra e faz promessas e canta e reza, mas não honra Maria com o coração, porque se honrasse, ouviriam o seu conselho. E o conselho de Maria é: fazei tudo o que Cristo disser.
se você honrasse de fato Maria, para além de cantar, ou de ter uma imagem, ou de fazer uma reza, você a honraria se inspirando nela. Se inspirando nesse exemplo que é o maior exemplo que você pode ter de mulher e de mãe. E aqui a gente quer fazer isso, honrando dessa vez hoje ela. Nesse capítulo 2 de Lucas, em 2 momentos, eu podia falar muita coisa de Maria, mas eu escolhi um, por uma questão muito pessoal, é que Maria, diz a Bíblia, que ela não compreendia algumas coisas, mas ela guardava tudo no seu coração. No capítulo 2, no versículo 19, diz assim: quando os pastores chegaram falando dos anjos, e Maria estava ali, recém com Jesus, no meio de manjedoura, sem entender nada, a Bíblia diz lá em Lucas 2,19 que ela guardava isso no seu coração. Aí chega no versículo 51, que o reverendo Técio leu, e nós lemos e repetimos, já foi quando Maria perde-se de Jesus, quando Jesus tinha 12 anos, e ela ficou triste e foi repreender, e disse: meu filho, a gente estava procurando você, e aí Jesus vem dizer: você não sabia que eu devia estar cuidando das coisas do meu pai? E a Bíblia diz categoricamente que Maria não compreendia o que estava acontecendo, mas diz que ela guardava tudo no seu coração. E eu passei a minha infância, adolescência e juventude, e de vez em quando hoje eu ainda ouço a minha mãe dizer isso, por isso que eu escolhi esse texto. Porque a minha mãe, eu cresci ela dizendo: eu vou fazer feito Maria, vou guardar isso no meu coração. Porque é isso que a gente faz, quando a gente não entende, a gente vai guardando as coisas no coração. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem coisas que nós não vamos entender. A gente esquece, a gente quer tanto saber, a gente quer tanto compreender, mas a gente esquece que a nossa salvação é pela graça, mediante a fé. E a fé implica em não ver, a fé implica em não compreender muitas coisas, mas crer. Para usar a expressão que a Igreja Católica usa muito, há mistérios na fé. Claro que crer é também pensar, e daquilo que Cristo se revelou, nós podemos compreender, mas há muitas coisas que não sabemos e nem vamos compreender. Então, quando chega um pastor, um padre, um professor, dizendo que sabe tudo, que tem respostas para tudo, que não perde a oportunidade de responder, que nas horas complexas tem as respostas mais simples, eu fico logo desconfiado. Porque eu gosto de estudar, não sou preguiçoso para ler. Quem me conhece e acha que é o contrário, me acusa de querer ser o sabichão e o sabe tudo. Mas mesmo assim, eu me pego em muitas ocasiões em que eu não tenho resposta. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que é que Deus fez isso ou não fez aquilo? Por que é que Deus não interveio nessa situação? E eu não sei. Respostas politicamente corretas ou teologicamente corretas não resolvem questões complexas que mexem com o corpo, com a alma e com o espírito. E eu tenho me acostumado a dizer: não sei. Mães me fazem perguntas, filhos me fazem perguntas, e eu tenho dito cada vez mais: eu não sei. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui. Dia desses eu fui escrever um artigo para o Jornal do Comércio, que ela tinha me pedido, e foi baseado naquele último sermão que eu preguei aqui de manhã, sobre graça, aquele sermão que eu preguei, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não sei quantos de vocês estavam aqui. E aí eu fui escrever esse sermão, e antes de mandar para a editora que tinha me pedido, eu mandei para a Cíntia, que está ali, que é uma amiga minha. Eu disse: Cíntia, me ajuda aí. Eu vou te mandar um texto, tu lê, dá uns pitacos assim, me ajuda a fazer. E a gente fez uma análise interessante. Cíntia disse assim para mim: Ivan, eu estava conversando com umas amigas que não são cristãs, e elas disseram que essa religião desse jeito, assim é muito fácil, assim é muito bom. Se Deus fizer, Ele é Deus e a gente louva. Se Deus não fizer, a vontade dEle é boa e a gente tem que se submeter mesmo. Escreva aí algumas linhas nesse artigo para esse público que acha que a nossa fé é muito infantil, assim. E eu tentei. Aí eu peguei esse feedback, olhei para o artigo, fui mexer num parágrafo, no outro parágrafo, tentando reescrever para convencer o leitor que não tem fé a ter prazer nas fraquezas. Eu fui tentar convencer o leitor que não tem fé, que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte.
não consegui. Parei, mandei outra mensagem para a Cíntia, disse: Cíntia, vamos deixar esse artigo como está mesmo. Porque esta palavra é para quem tem fé. Tem coisa, meu irmão e minha irmã, que sem fé não dá para entender, e com fé não dá para entender. Maria, não tinha ninguém que tivesse mais fé do que Maria. Ela era bem-aventurada porque creu, diz Lucas, na boca de Isabel: bem-aventurada você porque creu. Ela tinha fé e ainda assim ela não entendia, guardava as coisas no coração. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, o que é que você faz quando você não entende o que está acontecendo? Eu quero hoje, nessa manhã, acolher quem está aqui e que não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Pessoas que estão aqui e que não estão entendendo por que estão nessa circunstância, por que isso está acontecendo, ou por que isso não está acontecendo. E se você é uma dessas pessoas que não estão compreendendo ou que estão sofrendo, eu quero dizer a você, e eu pedi expressamente para que Pati cantasse essa canção que cantamos agora, porque a palavra de Deus para você é: espera no Senhor e confia. Guarda isso no teu coração. Amém? Por que 2 textos? Por que 2 histórias? O que é que elas podem ter em comum? Há alguns dias atrás eu saí para jantar com Paula, só eu e ela, coisa rara, para quem tem 3 filhos, em uma igreja, e a gente estava num restaurante e eu perguntei a ela assim: amor, vou começar a orar e a pensar no sermão do Dia das Mães. O que é que você acha que é importante eu pregar? E ela me respondeu assim: que a gente deve amar os filhos. A resposta de Paula do que é que ela achava que era importante eu pregar. Amor, eu acho que você deve dizer que a gente deve amar os filhos sem projetar neles as nossas expectativas. Aí eu peguei, eita, é isso, guarda isso, mandei um áudio para mim mesmo, porque quando eu quero não esquecer das coisas, eu faço isso. Eu estava com ela no restaurante, o que é que eu vou fazer? Não tinha um papel, uma caneta, aí eu disse: espera que eu vou mandar um áudio para mim mesmo. Eu tenho um grupo no WhatsApp, eu comigo. Vocês devem ter também, né? Quando eu quero arquivar as coisas, barará, o nome dele é arquivo. Aí eu mandei para o arquivo, que é para mim, um áudio, disse que Paula me disse, para poder eu, quando fosse sentar para preparar o sermão, eu pensasse nisso. Mas já pensou, se Maria pensasse assim? Se ela quisesse se realizar em Jesus? Porque aquela primeira mãe, lá de Salomão, ela queria ser mãe, ela queria ter filho, inclusive porque socialmente era importante para ela ter filho, ela só pensava no seu interesse. A segunda mãe foi além, queria que o filho fosse vivo, pensava no interesse do filho. Mas a terceira mãe, a mais bem-aventurada da mãe, ela criou seu filho não para o interesse dela, e ela descobriu que também não era para o interesse do filho, porque o filho não vivia para o interesse dele mesmo. Mas o filho vivia, e Maria teve que aprender isso, para o interesse de todas as pessoas. E eu oro por cristãos, homens e mulheres, mães ou não, que para além de renunciar em favor do seu filho, eu oro por uma geração de pais e de mães, de cristãos que creem e se sacrificam em serviço e em favor de muitos, ainda que não sejam seus filhos. Como cristãos, o maior sonho de uma mãe deveria ser que o seu filho fosse parecido com Jesus e vivesse para servir. Mas o que nós vemos é que isso não é assim, mesmo na igreja. Se você só pensa no futuro do seu filho, na educação do seu filho, o que é que seu filho vai ter de dinheiro, de herança, qual é a profissão que o seu filho vai ter, o relacionamento que ele vai ter, o status que ele vai ter. Se você é assim, você está projetando nos seus filhos os seus valores, que não são os valores do Evangelho. Porque os valores prioritários do Evangelho é que você crie filhos para serem filhos de Deus primeiro. Maria deve ter sofrido demais quando viu Jesus dar um fora nela. Eu tentei procurar uma palavrinha melhor, mas não achei não. Porque foi assim que aconteceu. Jesus já no meio do ministério, estava pregando, cansado, o dia todo pregando. Maria foi lá com os irmãos de Jesus para tentar
dissuadir ele de tudo que estava acontecendo, ou tentar fazer ele descansar um pouco, porque mãe é desse jeito, né, desse modelo. E Maria vai lá e a Bíblia diz que disseram assim para Jesus: ó, tua mãe e teus irmãos estão aí atrás de você. E ela ouviu uma resposta que deve ter doído muito no coração dela. Eu não sou mãe e no meu dói a valida da mãe. Jesus manda dizer a Maria assim, manda dizer a ela que aqui estão minha mãe e meus irmãos. Eu vim servir a todos. Maria deve ter sofrido demais naquele dia. Já imaginou que Maria deve ter sofrido na casa dela, na cidade dela, lá em Nazaré, quando o povo se amutinhou para apedrejar Jesus lá na sinagoga? E ele se livrou de morrer naquele dia. Já imaginou o sofrimento de Maria, que foi até o fim, ficou com Jesus na sua tortura, e na hora da crucificação, ela estava lá. Ela ali certamente não estava projetando nele, não estava se realizando nele, porque ele não estava pensando em si próprio, e ela aprendeu ali que ela estava vivendo para muito além dela, muito além dele, porque ele nasceu, viveu e morreu para servir. E você deve aprender isso hoje. Ela viveu o pior pesadelo que uma mãe pode ter: testemunhar o sofrimento do seu filho, e ainda mais daquela maneira. Mas o que impressiona nela vem agora. Essa mãe, modelo, ela foi até o fim e depois do fim. Quando a gente podia pensar que a história dela ia acabar porque seu filho estava morrendo naquela cruz, não tinha acabado. Porque era mais do que a vida e a morte do filho dela. Ela era mãe, mas ela era discípula, e ela continuou com os discípulos até o fim da sua vida. A Bíblia diz que lá em Pentecostes, quando Jesus já havia ressuscitado, ela estava junto com os discípulos, e a tradição diz que ela foi morar com João, porque Jesus mandou João cuidar dela, e ela cuidar de João. Ela foi para Éfeso cuidar de João lá. A gente vai para lá ano que vem, né, Rubinho? Deus permitindo. A salvação do mundo estava acontecendo e Maria fazia parte disso. Porque havia alguma coisa mais importante do que Maria, e por incrível que pareça, para ela e para qualquer mãe, havia alguma coisa acontecendo mais importante do que o filho dela. E eu vim aqui dizer para você que há coisas mais importantes do que você mesma, e há coisas mais importantes do que seu umbigo, há coisas mais importantes do que o seu filho, os seus sentimentos, as suas expectativas, as suas frustrações e as suas dores. Maria tinha todo o direito de ter raiva da vida naquele dia. Maria tinha todo o direito de ter raiva dos discípulos, ainda mais os outros que abandonaram Jesus, e ela ficou só com João. Maria tinha todo o direito de ter raiva até de Jesus, que se doou porque ele quis se doar. Mas ela não teve nem tempo de ficar magoada, porque ela entendia que não era sobre ela, porque há algo mais importante em jogo. Não tinha tempo para ficar magoada. A salvação do mundo estava acontecendo e ela fazia parte. A mensagem de hoje, meu irmão e minha irmã, é isso. Você faz parte do plano de salvação do mundo. Há coisas mais importantes do que você, e há coisas mais importantes do que o seu filho. Difícil essa mensagem, mas é exatamente isso. Ame, cuide, abençoe, proteja, eduque seu filho, mas lembre, há algo mais importante em jogo. E você que é filho, ame, cuide, abençoe, proteja sua mãe, mas há algo mais importante em jogo. Há mulheres sem filho, há filhos sem mãe, há muitos sem Deus, sem salvação. Mãe passa por cima de tudo pelo filho. Eu estou orando por homens e mulheres que passam por cima de muita coisa, vão até a última instância para parir filhos espirituais. Gente que entende que há mais do que as suas expectativas e frustrações. Poxa, pastor, dia das mães, e tu vem com um sermão desse. Eu fiz de tudo para mudar esse sermão. Eu fiz de tudo. De tudo que você puder imaginar, eu fiz para mudar esse sermão. Eu não queria pregar ele hoje. Eu queria pregar o sermão que eu preguei ano passado, e o ano retrasado, e há 3 anos atrás, e há 4 anos. Eu fui ler os últimos 8 sermões de Dia das Mães, que eu preguei. E tinha 8 lindos para pregar. Deus é mãe. Tinha tanto sermão bonito para falar. Pregar sobre Ana de Samuel, pregar outros sermões sobre Maria. E eu voltei neles porque eu disse, isso não é uma mensagem que eu prego, eu queria um sermão fofo. Um sermão fofinho de Dia das Mães.
mas não dá. Quanto mais eu orava, mais Deus me confirmava. Porque você está numa igreja e aqui é o lugar para você acordar dessa hipnose coletiva de que o mundo gira em torno de você e o mundo gira em torno de você ter prazer ou se realizar. Não é sobre o seu prazer e não é sobre a sua realização. Você está numa igreja, e porque você está aqui numa igreja, a internet, o Instagram e qualquer outra coisa, o programa da televisão vai fazer tudo para você ter prazer hoje e de você se realizar, e glória a Deus por isso. Mas você está num lugar para se lembrar na Eucaristia que nós comemoramos até que Ele venha, a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão. É mais do que você, é mais do que seu filho, é sobre servir a Deus e servir a seus filhos. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. Essa é a palavra de Deus. A superficialidade do pecado quer que você honre a Deus com seus lábios, honre a sua mãe com seus lábios e com presentes, mas siga pensando em você mesmo e na sua única mãe ou nos seus filhos. Agora, a libertação espiritual e o aprofundamento e a maturidade espiritual vai fazer você honrar a Deus com mais do que com seus lábios, honrar a sua mãe e seguir servindo e pensando em servir a todo mundo que está ao seu redor. Amém? Duas coisas que eu quero dizer, que não estavam programadas. Uma foi que o louvor cantou uma música que eu nem sabia que estava para cantar, quando eles fizeram um mashup ali, né, sobre Maria, a outra Maria. A Maria que derramou o seu perfume, e aí eles cantaram uma música que era a outra Maria, irmã de Lázaro, né, como Maria, que estava ali aos pés de Jesus, e Jesus disse para ela que aquela era boa parte, e o refrão da música diz assim: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Você veio para cá hoje, que bom que é dia das mães, e você pode estar muito feliz, vai sair daqui para almoçar com sua mãe, glória a Deus por isso. Mas até que Cristo seja o seu bem mais precioso, você ainda não entendeu nada. Essa música precisa ser cantada por você até as últimas consequências. Você encontrou um bem mais precioso, e por incrível que pareça, mais precioso do que sua mãe, mais precioso do que seu filho, que é Cristo Jesus. Cheguei aqui cedinho e, como faço todo domingo, que eu tenho um toque de rotina, estacionei meu carro, vim dar bom dia para o Ministério de Boas-Vindas, que já estava aqui quando eu cheguei, e eu cheguei bem cedo, com um sorriso, com uma plaquinha, e a gente foi tirar uma foto. E todo domingo eu faço isso, eu falo com eles, vou na EBD, fui lá abençoar o pastor Bruno, que estava ensinando sobre Judas, aí saí da EBD e vim para cá para orar na intercessão, aí depois da intercessão eu desci para orar aqui antes do culto, e aí eu saí na porta e me encontrei com uma voluntária do Ministério de Boas-Vindas. E eu todo sorridente e feliz, olhei para ela e disse: bom dia, minha irmã. Fui dar um abraço, que eu gosto de abraçar. E antes que eu chegasse para abraçar ela estava chorando. E aí eu não entendi porque eu estava tão feliz, e ela veio chorando. E aí quando eu cheguei bem pertinho dela, eu disse: como a senhora está? E aí ela, quase sem palavras, dizia: estou com saudades. E eu abracei ela. Eu não sei o nome dela ainda. No terminar o culto eu vou perguntar. Eu não sei de quem ela estava com saudade, provavelmente do filho. Mas eu abracei aquela voluntária e pedindo a Deus que me dissesse alguma coisa para eu dizer para ela, e Deus não me disse nada. Isso em fração de segundos. Hoje, 8h15 da manhã. Aí, quando eu tirei ela dos meus braços, ela chorando e sorrindo ao mesmo tempo, que é coisa de doido, que ninguém vai entender. Chorando com lágrimas, abriu um sorriso, virou para mim e disse: mas eu hoje vou aqui servir para fazer algumas pessoas felizes. E eu disse a ela: minha amiga, você entendeu tudo. Você é a ilustração que eu não tinha para o meu sermão, porque eu vou pregar sobre isso. Eu vou pregar sobre um mundo que é além das nossas dores com os nossos filhos, além dos nossos próprios interesses, para além da saudade ou da dor. Ela estava aqui para servir e fazer alguém feliz. Que coisa mais linda. Com esse sermão eu quero acolher
as que não conseguem ser mães, orei aqui por isso e sigo orando para que Deus abra a madre hoje. Eu quero dizer que a sua vida, devoção e serviço são maiores do que a maternidade. As que estão sofrendo com filhos com problemas, que Deus traga consolo. Os filhos que não tiveram uma boa mãe, porque por incrível que pareça existe isso. Deus é a mãe que não lhe abandona. Quero acolher todos que de alguma maneira estão carentes, dizendo que Deus pode suprir todas as coisas. Meu amigo e minha amiga, deixe Deus usar você na medida em que você se sacrifica. Seja como Maria, mãe de Jesus. Deixe Deus usar você para fazer outras pessoas felizes, na medida da sua renúncia e do seu sacrifício. Porque você é parte de um plano maior, que tem a ver com mais do que você e seus filhos. Tem a ver com Cristo e a missão dele. Vamos focar nele. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe vocês. Amém.